Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, o Felipe e eu, o Dr. Felipe Bambirra, aqui no nosso escritório, para a gente tratar do assunto da judicialização da saúde, que é um tema que vem ganhando muita importância e tem chegado nos tribunais, tendo em vista a grande demanda que tanto os cidadãos quanto os consumidores têm enfrentado para conseguir tratamento de medicamentos de alto custo, algumas cirurgias. É um tema bastante complexo, mas é um tema que a gente entende ser muito importante, inclusive na parte prática mesmo das pessoas. Então, nós vamos aqui bater papo sobre isso. Fiquem à vontade para mandar perguntas e através do Facebook, do Instagram, que a nossa assessoria vai nos repassar e, na medida possível, a gente vai respondendo o que puder. Doutor Felipe, faça suas considerações aí sobre o tema, o que você acha do tema, o que você tem enfrentado na sua vida prática aqui da advocacia, no escritório. Olá, boa tarde a todos, obrigado aí, doutor Pedro. A judicialização da saúde realmente é um tema do dia a dia, né, de todo cidadão, principalmente com o envelhecimento da população. Então, os planos de saúde vêm ficando cada vez mais caros, cada vez mais complexos. O Sistema Único de Saúde também não dá conta de atender a essa demanda. A medicina hoje é uma medicina de alto custo, porque ela exige equipamentos, tratamentos que não são baratos, né? O maior exemplo aí é o tomógrafo, né? Que virou já algo rotineiro em qualquer tipo de problema. À medida que a tecnologia vai avançando, também a questão do custo, né, para fazer exames e tudo aumenta também, né? E esse custo ele chega também para o Estado. Então, os dados hoje não são muito precisos em relação a isso, mas uma estimativa é que de 2010 a 2016 tem havido um aumento de 10 vezes em relação ao que se gastava com a judicialização da saúde. Né? E hoje já chega a mais de R$1 bilhão por ano esse custo. E esse R$1 bilhão, ele foge do orçamento prévio, né, da União, porque geralmente quando chega à Justiça, quer dizer que o Estado, previamente, ele negou esse acesso a esse medicamento, muitas vezes cirurgia, aí a pessoa tem que recorrer ao judiciário para conseguir isso, né? Exatamente. E são situações dramáticas e, em regra, envolvem também um pedido de dano moral, uma vez que teve um direito básico, um direito fundamental à saúde, num contexto de gravidade negado. Então, hoje o poder público ele tem se organizado para que haja uma macro-justiça em relação à questão da judicialização da saúde, porque, evidentemente, é muito mais barato para o Estado comprar remédios em lotes que atendam a toda a população, por exemplo, remédios para câncer, para leucemia, para outras doenças que têm um custo alto, exatamente, do que cada cidadão ajuizar uma ação e ter que comprar na farmácia ou num fornecedor fora de um contexto de licitação. Então, isso encarece, ou seja, isso do ponto de vista da macro-justiça, é algo ruim. Mas nós não podemos nos esquecer da necessidade também da micro-justiça, da justiça para aquele cidadão que tem o seu direito não observado, frustrado, não garantido, seja pelo Estado, seja pelos planos de saúde. Vale lembrar, direito esse previsto na Constituição Federal, que é o de acesso à saúde para todos. Né? Exatamente. E também, sim, é importante também a gente fazer ressaltar também a questão da relação, além do cidadão-Estado, também o do consumidor com o plano de saúde, né? Que é bem parecido, apesar de ser uma relação essa que eu estou dizendo agora, guarnecida pelo Código de Defesa do Consumidor, e a do cidadão com o Estado, né? A própria Constituição Federal. Que também muitos consumidores eles têm recorrido ao judiciário para se ver atendido por questões que o plano de saúde muitas vezes nega. E questões, quando a gente, com experiência própria aqui mesmo, são questões bem dramáticas de pessoas que estão necessitando de medicamentos de forma urgente para conseguir tentar curar a sua doença e às vezes uma cirurgia também urgente, e os planos de saúde vêm negando e, consequentemente, as pessoas vêm procurando o judiciário. Então, o judiciário está enfrentando diariamente várias demandas nesse sentido. Doutor Pedro, e na sua experiência diária, em relação a planos de saúde, essa relação que o senhor mencionou sobre consumidor e operadora, quais são os principais problemas? O que é possível requerer? O que não é possível? Assim, hoje em dia as pessoas têm, por ter mais acesso a informações, muitas pessoas procuram os advogados para ver se tem o direito, tem o direito que às vezes as pessoas acham que tem, muitas vezes não tem,
de se verem assistidos. Mas o que tem aparecido muito são questões de plano de saúde que nega o acesso a medicamento. Por exemplo, o médico, a pessoa tem um tratamento, está fazendo tratamento de câncer, por exemplo. O médico prescreve determinado medicamento, ele de forma bem clara, ele prescreve que o medicamento tem que ser tal. Só que quando ele vai pedir lá na operadora de plano de saúde, a operadora de plano de saúde fala, não, esse medicamento aqui a gente entende que não tem que ser esse medicamento, tem que ser um outro, logicamente mais barato. Aí cria essa celeuma entre o que o médico, que a pessoa, o paciente tem a confiança e o plano de saúde. Qual que tem que valer, o médico, o plano de saúde. Aí essas questões geralmente chegam no judiciário e tem conseguido a tutela do judiciário para atender o que o médico do paciente prescreve. Então, se o médico do paciente prescreveu determinado medicamento e essa doença estando aparada pelo contrato do plano de saúde, as operadoras de plano de saúde elas têm que atender isso aí. Então, esse é o tipo de demanda que mais tem aparecido. E quando que o plano de saúde pode negar determinado tratamento? Quando o plano de saúde, ele é lícito ao plano de saúde, ele excluir algumas doenças da cobertura, isso é lícito. Agora, havendo a previsão de tratamento de determinada doença, a forma como vai ser tratada essa doença não cabe ao plano de saúde, não pode ser o plano de saúde que vai dizer como fazer o tratamento, vai ser o médico do paciente. Aí o plano de saúde vai ter que atender da forma como o médico prescreveu. Agora, uma decisão agora recente do STJ, agora desse ano, o STJ ele prescreveu 3 fundamentos básicos para que seja deferido essa tutela por parte do Estado para a concessão dessas medidas. Uma delas é a prescrição do médico, ele explicando pormenorizado por que tem que ser o determinado medicamento e não o que é prescrito pelo SUS, nos casos em que há o cidadão com o Estado. A indisponibilidade financeira do cidadão para não conseguir custear também, isso tem que ser demonstrado. E se o medicamento está registrado na Anvisa ou não. Isso é uma questão muito importante também, nesses casos em que envolve o cidadão e o Estado. Essa é uma demanda também bastante recorrente que, nesse caso, é um pouco mais complicado do ponto de vista jurídico, o atendimento a esse pleito, que é a demanda por medicamentos ainda não autorizados, ou seja, que não passaram por todo o processo sanitário do país, né, controlado pela Anvisa, de aprovação. É até interessante mencionar também que o STF recentemente tem se debruçado sobre essa questão. Então, tem 2 recursos extraordinários que estão sendo julgados, 566-471 é um deles. Já teve voto de alguns dos ministros. E esse é um que está com o Alexandre Moraes? Eu acredito que esteja com vista para ele, com vista. Porque já parece teve voto do Barroso, do Teori. E está há um bom tempo já, né? Seria bom o STF se manifestar sobre isso. Então, mas a gente já pode perceber qual que vai ser a orientação, né, do Supremo. Então, por exemplo, o ministro Barroso deixou claro a necessidade de prescrição do médico, a necessidade de aprovação na Anvisa. Então, teve um caso famoso de remédio para câncer que estava em fase de desenvolvimento na USP e passou, então, num programa de televisão, acho que no Fantástico. Foi. E, a partir de então, teve uma enxurrada de demandas no Poder Judiciário e até mesmo a USP, diante de tantos pedidos liminares que foram concedidos, não conseguia atender aquelas pessoas. Isso é extremamente perigoso, porque, afinal de contas, é um medicamento que ainda está em teste, né? Ou seja, a sua eficácia ainda não é comprovada. Agora, ainda em relação a esses medicamentos de alto custo, há hipóteses em que não há previsão de atendimento pelo SUS, né? Mas que muitas vezes é possível, tendo em vista situações excepcionais. Então, por exemplo, a alergia ao medicamento que a pessoa tem direito pelo SUS. Porque está lá prescrito no SUS, né? O SUS fornece determinado medicamento, só que tem um princípio ativo que causa alergia. Exatamente. Ou a pessoa é intolerante àquele remédio, ou ele não deu resultado. Então, aí sim, após experimentar, após fazer um teste e não ter eficácia o medicamento, é possível ir para outros caminhos, né? Sempre tendo em vista a garantia do direito à saúde e até mesmo da vida. Tem pode responder uma pergunta aqui, enviada por Júlia Ferreira. Quando o plano de saúde é obrigado a oferecer home care? Inclusive, é um caso bem interessante, nós até já vivenciamos um aqui. A questão do home care,
nada mais é do que o cuidado hospitalar feito na casa, na residência do paciente, né? Então, muitas vezes o paciente tem que ter um cuidado que envolva toda a estrutura de um hospital, mas por determinadas peculiaridades ele prefere fazer em casa ou o próprio médico prescreve para que seja feito em casa. Porque em casa você evita risco de infecção hospitalar e tem a questão, inclusive, emocional do paciente se recuperar melhor. Então, o entendimento atual sobre o home care é que o plano de saúde não pode quer para a pessoa ter o mesmo atendimento que ela teria no hospital, ter na sua própria residência. E até falando um pouco de dano moral, que as pessoas gostam muito de perguntar, gera dano moral. Esses casos, por exemplo, em que há negativa de home care, pode gerar saúde, plano de saúde. Não, a gente vai negar o home care, você não vai poder fazer home care. A pessoa já está ali naquela fase de angústia, já está sofrendo com a questão da doença, aí ela tem que se deparar com isso, tem que procurar um advogado, o advogado ingressar com a ação, pedir uma tutela antecipada de caráter liminar. Então, isso gera uma aflição muito grande e o judiciário tem entendido que há dano moral nesse caso e tem concedido essa indenização às pessoas que têm esse direito negado. É bem importante falar isso também. O que a gente tem visto é que o Poder Judiciário, durante, vou citar esse mesmo período aí de 2010, 2016, né, que os dados mostram que teve um aumento aí de mais de 10 vezes em demandas, parece que agora essa questão, até mesmo pela crise que nós temos vivenciado no nosso país, essa questão está chamando muita atenção do Poder Judiciário. O CNJ tem discutido ativamente. Em 2011 foi criado um órgão mais especializado para lidar com aprovações de medicamento, que é o CONITEC. Então, a partir de estudos, de custo-benefício, né? Para ver se dá um caráter mais objetivo, né? Porque existe também o outro lado, que é o abuso do direito. Sim, né? Às vezes o médico que quer indicar por exemplo, determinada prótese para favorecer alguém. Infelizmente tem casos também de fraude. Então o movimento que nós temos visto no Poder Judiciário é de ter muita atenção a esses casos e de buscar também a formação mais técnica com órgãos especializados, consultivos, para que não haja esse abuso de direito, né? E isso acaba exigindo também de nós, advogados, um preparo maior para lidar de forma técnica também com esse pedido. Ou seja, não basta simplesmente ter um pedido médico e falar, o juiz, o médico pediu, eu quero esse tratamento. Né? Tem que evitar esse abuso mesmo. Inclusive foi até criado, né, a gente estava conversando agora, um comitê aqui no Tribunal de Justiça está tendo um comitê como se fosse uma junta médica. Né? O NATJUS, Núcleo de Apoio ao que funciona, inclusive, lá no 7º andar do Tribunal de Justiça. É para justamente os juízes se socorrerem nisso, porque a gente faz a petição, coloca todos os argumentos jurídicos e a prescrição do médico. Aí o médico vai e prescreve determinado medicamento. O juiz ele não tem formação intelectual na área de medicina, assim como nós, advogados, também não temos. Então, criou-se esse órgão, esse comitê que é vinculado ao Poder Judiciário, para justamente o juiz se socorrer a ele para tirar as dúvidas, para ver, esse medicamento realmente está registrado, o princípio ativo dele serve para essa doença e tudo. Eu achei uma coisa muito boa. Chegou mais uma pergunta aqui da Luana Borges. A pergunta dela é se o plano de saúde pode limitar quais doenças possuem cobertura. Sim, o plano de saúde pode limitar, ele pode excluir algumas doenças. E ressaltando sempre, como em qualquer relação de consumo, que essa exclusão tem que ficar bem clara no contrato, tem que ser grafado, destacado de todas as formas para o consumidor, no momento que estiver contratando, ele ter ciência que determinadas doenças não estão cobertas. Tem que ser verificado também a respeito dessa pergunta o seguinte: existe pela Agência Nacional de Saúde um rol básico de cobertura, que ele é atualizado todos os anos. Então, caso a doença, né, esteja prevista nesse rol, ela não pode ser excluída. Então, como tem uma atualização aí anual, pode haver algum conflito aí. Do que o plano de saúde quis excluir em determinado momento e depois o que se tornou obrigatório pela ANS. Então, nesses casos, é importante que o consumidor esteja assistido, né, porque pode ser que ele tenha o direito, ainda que no momento da assinatura do contrato, tenha havido a exclusão. Mais uma pergunta? Mais uma perguntinha aqui, Gabriel Dourado. A
recusa do plano de saúde em arcar com o tratamento gera dano moral? Que nem eu comentei, no meu entendimento, e há várias jurisprudências que dizem que sim, que gera dano moral. Não quer dizer que toda negativa vai gerar o dano moral, não. Porque cada caso é um caso. Mas no meu entendimento, dependendo das circunstâncias, da forma como foi negado, o que estava, a situação que estava o paciente no momento em que houve a negativa pelo plano de saúde, pelo Estado, o juiz, ele certamente vai conceder os danos morais, sim. Ele vai entender que houve os danos morais, sim, e vai arbitrar uma indenização para reparação. Um outro problema que temos vivenciado muito em relação aos planos de saúde é um certo aumento abusivo em relação a esses planos, né? Eu acho que é interessante esclarecer que no mercado, basicamente, hoje nós temos duas grandes modalidades que abarcam quase a totalidade dos planos de saúde. A primeira é o plano individual. Uhum. Então, o plano individual, ele só pode ser corrigido conforme a autorização da ANS. Só que tem um problema, os planos de saúde individuais hoje são cada vez mais difíceis de serem achados, de serem contratados e possuem um valor mais elevado. Porque o que as operadoras já sabem e estão fazendo? Como elas não vão poder corrigir como elas querem o valor do plano, elas já começam com um patamar de preço mais elevado. E isso acaba levando as pessoas a contratarem planos empresariais. Isso. Ou coletivos. Coletivos. E nesse caso, não existe esse limite de reajuste de preço. Então, às vezes, tem casos, né, de consumidores mais idosos que quando vai fazer lá 58, 59 anos, próximo de 60, pessoa que pagava R$1.000 passa para 2, 3, até R$4.000. São os aumentos abusivos. São os aumentos abusivos. Então, nesse caso, o que geralmente é possível ser feito? Nesse caso é possível, sim, acionar o judiciário para que o judiciário vai verificar justamente se foi abusivo ou não esse aumento. Muitas vezes o aumento não é abusivo, mas muitas vezes, a maioria das vezes ele é abusivo, sim, e o Poder Judiciário tem concedido esse direito aos cidadãos. Uma outra questão também muito, muito importante para falar é a questão das cirurgias, Felipe. Tem muita gente que confunde, às vezes tem uma cirurgia que é cirurgia eletiva, a pessoa quer que o SUS também trate, a pessoa às vezes quer fazer uma plástica meramente para fins estéticos, né? E tudo. Então existe esse limite também, né? De o que o Estado é obrigado a cobrir em questão de cirurgia, o que não é. Então, muito importante. Chegou mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme Silva. Quem determina se o medicamento é de alto custo? Aí é uma pergunta que a gente estava até conversando antes. O que é medicamento de alto custo? Isso para mim ainda está no campo da subjetividade. O que é de alto custo para mim pode ser que não seja para o Dr. Felipe, pode ser que não seja para quem estiver nos ouvindo aí. Então, não existe ainda um critério objetivo para se definir o que é. Pelo menos eu acho isso, não sei se você pensa assim também. Não existe ainda um... O que há na legislação, principalmente do SUS, são níveis de complexidade. Então, existe um nível de atenção primária que, em regra, né, é atendido pelos municípios, principalmente como programa de atenção à saúde da família, com a primeira consulta que a pessoa pode fazer, né, nos postos de saúde. Existe um nível de complexidade intermediário que, em regra, fica a cargo dos estados, então já exige, nesse caso, né, hipóteses de internação, de cirurgias. E existe a alta complexidade, aí é a responsabilidade da União. Então, o mesmo acontece, né, com a definição dos medicamentos. Existe uma lista de medicamentos, a lista chamada do RENAME, e nessa lista de medicamentos existe, então, a farmácia básica, medicamentos que integram ali outros, então, âmbitos de competência para o fornecimento. Então, depende principalmente dessas listas, né, desses critérios. Isso é mais difícil para ser aplicado, digamos, na relação com os planos de saúde. E até interessante, nesse julgamento que nós estamos mencionando, do STF, o ministro Barroso, no seu voto, ele sugeriu que, na hipótese de medicamentos de alto custo, a União seja incluída no polo passivo, ou seja, ela tenha que responder. O que acontece também, né? Muitas vezes o cidadão ajuiza uma ação contra o município, porque é o ente federativo que está mais próximo dele.
E isso, às vezes, pode levar a ter problemas no cumprimento do direito, porque às vezes o município é pequeno, não tem condições de fazer aquela compra, não tem nem conhecimento técnico, acesso aos fornecedores, e tem um impacto gigantesco no orçamento municipal. Então, também o consumidor, o advogado, ele tem que estar atento a essas questões, né? Aí que começa a entrar aquelas questões mais técnicas da judicialização da saúde, que até o presente momento o judiciário tinha dado, né, levado com mais tranquilidade, mas que agora a tendência vai ser exigir, né, a observância desses elementos técnicos. Realmente temos que evoluir nisso aí. Aqui uma pergunta da Fernanda Busanello Ferreira. Qual é a responsabilidade civil do médico? Responsabilidade civil do médico. Bom, existem dois tipos de responsabilidade civil, inclusive o médico ele está sujeito a ela, que é a responsabilidade civil objetiva e a subjetiva. Vamos dizer em termos assim, bem grosseiros, bem práticos mesmo. O médico que atende um paciente com a finalidade certa, vamos supor, a pessoa vai lá no médico para fazer uma cirurgia no nariz, para o nariz ficar em determinada maneira, sei lá, alguma diminuir fins estéticos objetivos, eu quero o nariz e tal. Essa responsabilidade do cirurgião plástico em relação a essa paciente, em relação a esse serviço, é uma responsabilidade objetiva, ou seja, se a finalidade não for alcançada pelo médico, ele vai responder por isso. Lógico que ele vai ter N meios de defesa, de algumas questões que pode ter ocorrido, que não foi por culpa dele. Tá. Agora, a subjetiva, que é quando, por exemplo, você está com um problema no coração, chega no médico para ser atendido, e, sei lá, você chega lá infartando, chega no médico para ser atendido, ele não tem a obrigação de resultado de te salvar ou de curar a sua doença. Então, aí o médico, nesse caso, ele vai responder de forma subjetiva, né? Se ele teve alguma imperícia, se ele cometeu algum erro nesse tratamento com o paciente. São duas questões distintas de tratamento. Eu acho que tem havido quase uma guerra, né, entre médicos, pacientes, operadores e planos de saúde, porque hoje é muito difícil. Os médicos estão cada vez mais especializados, e a chance, né, como a complexidade do trabalho aumenta, a chance também de erro vem aumentando. Então, eu concordo plenamente, né, existem essas duas grandes modalidades, ou seja, cirurgias com fins estéticos, em regra, a obrigação do médico é de resultado. Se ele não alcançou o resultado pretendido, ou seja, se ele não melhorou a situação do paciente que o procurou, ele vai responder por isso. Existe Felipe, nem só cirurgia, né? Que a gente tem muitos casos aqui que não... Dermatológico, né? Isso. Então, existe a segunda, né, responsabilidade, que é realmente o médico que vai tratar uma doença. Isso. Ele tem que utilizar a melhor técnica possível, utilizar os procedimentos adequados para o fim curativo. Mas a cura da doença não depende exclusivamente do médico, depende da reação do organismo, uma série de outras variáveis, né? Então, hoje é importante que os médicos estejam bem assessorados, porque um processo de erro médico ele é extremamente caro, porque, em regra, envolve a responsabilidade civil, que foi mencionada, objeto da pergunta, mas envolve também a responsabilidade administrativa perante o conselho de classe e também a responsabilidade penal, eventualmente, porque caso haja uma lesão corporal, o médico ele vai ser responsabilizado eventualmente por isso, no caso de imperícia, imprudência, né? Então, ou seja, é alguma coisa que pode sair muito caro, porque são processos difíceis, então demandam muito tempo, né, do advogado, de estudar a questão técnica, assistente técnico, perito. Perito sempre, audiências. A maioria das vezes tem perícia, e perícia é caro no Poder Judiciário. É bem caro. Então, é um tema importante, né? Por isso a importância aí da consultoria prévia. Da consultoria prévia com o advogado, com certeza. Tem aqui uma pergunta do Sebastião Gomes, aqui, doutor Felipe. Uma pessoa idosa ou com doença grave pode ser impedida de participar de um plano de saúde? O que você acha disso aí? Existem regras em relação a essa pessoa, né, ser atendida pelo plano de saúde. Ela não pode ser impedida de participar, mas a doença pré-existente, ela pode ter a cobertura negada por um determinado período, né, que é o que a gente chama de período de carência. Então... E também, uma coisa também que tem que ficar bem clara, que eu já vi isso acontecer também,
a pessoa contribui com o plano de saúde a vida inteira. Sim. Aí quando chega na fase da vida que ela vai precisar de mais médico, ela gera mais despesa para o plano de saúde vai e corta. E isso é totalmente legal. Então, assim, em algumas hipóteses, o plano de saúde pode sim recusar, né, a fazer o seguro, porque afinal de contas se trata de um seguro, ou seja, você vai pagar para um risco. Né? Agora, se o risco é certo, se é evidente que vai haver aquele dano, né, então o plano de saúde, em algumas hipóteses, ele pode recusar. Tem que tomar muito cuidado também, porque não adianta, né, e é muito perigoso que a pessoa minta para o plano de saúde no momento de fazer a inscrição. Sim. Porque se isso for descoberto e eventualmente é possível isso acontecer... Doença pré-existente. Exatamente. Se a pessoa não informar a doença pré-existente, ela pode ter a cobertura negada. Aí, no momento que ela mais vai precisar, o plano de saúde vai negar e ela pode ter um problema com isso. É verdade. Mais uma pergunta aqui da Márcia Magalhães. Atualmente, os médicos têm recusado atender uma primeira consulta. Eles são obrigados a atender? Não sei se ela quis dizer um novo paciente. O médico que atua no seu âmbito privado, ele não é obrigado a atender o paciente. Não, ele não é obrigado. O que ele é obrigado é numa situação de emergência, no hospital, a atender. Mas o médico particular, ele não tem nenhuma obrigação de atender. Se ele, né, inclusive, quiser parar de trabalhar, ele não precisa mais. Realmente, ele tem esse poder discricionário de atender. É a livre iniciativa. Iniciativa. Vamos ver mais perguntas aqui. Nádia Rios. Os médicos podem se limitar a atender um número máximo de pacientes por um plano? Não. Em regra, a própria regulamentação dos planos de saúde impede esse tipo de prática. A gente sabe que é comum, muitas vezes os médicos até têm duas agendas, uma particular e outra para plano de saúde. Isso é uma prática, no mínimo, extremamente discutível, né? Porque tem um tratamento ali diferenciado. Então, porque a remuneração que ele recebe do plano de saúde é muito menor do que ele recebe particular. Claro. Então, ele privilegia os atendimentos particulares, né? Uma agenda muito mais extensa para os atendimentos particulares, e o plano de saúde fica aquela demora para ser atendido. Agora, a limitação não. Bem, agradecer aqui o pessoal que nos assistiu aqui, o bate-papo nosso. Nós vamos fazer outras lives futuramente sobre outros assuntos. Essa é a primeira? Essa é a primeira live aqui do escritório do Velasco Simonini. Estamos estreando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que... Muito bom o bate-papo. O Dr. Felipe sabe demais do assunto também. E... tenhamos contribuído, esclarecido dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito do assunto, vocês podem mandar e-mail para a gente também. Depois a gente até disponibiliza aí no Facebook e no Instagram, o meu e-mail, o e-mail do Dr. Felipe também. E a gente vai ter o maior prazer de responder também. Agradeço a todos. Muito obrigado, Dr. Pedro. Valeu! Até a próxima. Até a próxima.